Gênesis 43. E eu quero proceder, meus irmãos, à leitura do texto todo nesse instante. Então, acompanhe comigo aí, são 34 versículos. Vamos ler aquilo que o Senhor nos revelou em sua palavra. Diz assim a palavra de Deus: a fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos seus filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto se outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Não apenas respondemos o que ele nos perguntou, como podíamos adivinhar o que ele nos diria: tragam outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirras, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se, voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim, levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar, tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: meu senhor, já tivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram.
Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água e lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ele havia de comer ali. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem, ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Então entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que os outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Oremos esse instante, irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra que podemos ler nesse instante. Obrigado porque nela encontramos conforto, ó Deus, encontramos a graça de podermos conhecer-te. Fala conosco nesse instante por meio da tua palavra. Ó Deus, fala ao nosso coração, porque assim nós necessitamos de ti. Esta é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos temas, talvez o tema mais importante dentro da teologia reformada, é a soberania de Deus. Desde Agostinho de Hipona, até mesmo passando ali pelo teólogo João Calvino, e aqueles que procederam Calvino, esta doutrina tem sido o cerne de toda a teologia chamada reformada, teologia calvinista. Crer que Deus é soberano, controla todas as coisas, está no centro da vida daqueles que se dizem reformados, daqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. E um teólogo que eu aprecio muito ao falar a respeito da soberania de Deus, chamado John Frame, ele destaca que a soberania de Deus, ela se revela de 3 maneiras na vida, de uma maneira geral na realidade, por meio da autoridade divina, quando Deus governa por meio das suas leis, sejam as leis morais que ele estabeleceu, ou sejam as leis físicas que muitas vezes nós criamos inspirados nessas leis de Deus. Nós também vemos Deus exercendo a sua soberania por meio da sua presença no meio do povo, no meio da igreja. Ele está presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como o próprio Senhor Jesus disse. E como nós vemos aqui, como Deus é presente com Israel, com o povo de Deus. E também na maneira como Deus exerce o seu controle sobre todas as situações. Às vezes parece que as situações que nós estamos vivendo em nossa trajetória, em nossa história, parece não ter conexão nenhuma, parece não ter sentido algum, mas a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele exerce um soberano controle sobre tudo. E esse controle não é apenas pelo fato dele guiar todas as coisas que acontecem, dele permitir que situações aconteçam, dele guiar a vontade das criaturas para que os seus propósitos redentivos sejam cumpridos, mas também no cuidado que de fato ele tem para conosco. Ao olharmos, meus irmãos, para a história de José, o grande
tema dessa história é como o Deus soberano cuida, rege, governa e controla todas as coisas. Como situações aparentemente difíceis, aparentemente não, difíceis, situações conflituosas, conflitos familiares, escravidão, sofrimento, mortes, elas estão ali convergindo para que os propósitos de Deus se cumpram. Por isso, nesta continuação da história de José, olhando pela perspectiva da soberania do Senhor, como Deus permitiu que ele fosse levado escravo ao Egito, fosse vendido pelos seus irmãos, como Deus permitiu que ele despontasse na casa de Potifar, e ali também foi caluniado por algo que ele não fez, jogado na prisão, permanecendo 3 anos naquele lugar. Como Deus o tirou da prisão e o colocou como o segundo nível de poder no Egito, como governador de toda a terra do Egito, nós vemos o controle de Deus sobre tudo. E esse controle agora é visto de forma especial na restauração desta família, na restauração, no cuidado, na preservação do povo de Deus. Com isso, meus irmãos, eu quero introduzir com este seguinte ensino para nosso sermão desta noite: Deus controla todas as situações e cuida do seu povo. Ao olharmos para a história de José e os seus irmãos aqui, para este segundo momento, quando os irmãos de José voltam ao Egito, nós podemos mais uma vez confirmar esta verdade: Deus controla todas as situações e cuida do seu povo. E de que maneira? Como nós vemos Deus cuidando, controlando todas as coisas? Eu quero destacar aqui 3 maneiras, ou 3 lições que nós podemos tirar deste texto, ver neste texto, a respeito desse controle soberano do nosso Deus. A primeira delas está nos versos de 1 a 14. Deus exerce controle sobre as situações adversas. E aqui é interessante nós notarmos tudo isso, porque o texto no capítulo 40 e no 42 termina com um ponto de tensão, certo? Os irmãos voltando até Jacó, sem Simeão, e ainda requerendo ali que aquele homem queria que levasse Benjamim, o filho amado de Jacó, aquele filho da sua esposa Raquel, e Jacó fica numa aflição por causa dessa situação, jogando, afirmando que os filhos dele tinham trazido mal à vida dele, por causa daquela situação. E o texto, o número 43, o capítulo 43, nos mostra que essa tensão, ela aumenta. Porque a fome, ela estava ainda se perpetuando naquele lugar. Diz o versículo 1 que a fome continuava gravíssima na terra. Não era um momento que estava já, como aconteceu nos tempos de pandemia, que a situação estava um pouco intensa no começo, depois ela foi se normalizando. Aqui ainda eles não estavam vivendo essa situação. Era um momento de fome, era um momento de escassez. E Jacó então enfrenta aqui um dilema, sendo ele o patriarca da família, tendo a responsabilidade e o cuidado por mais de 100 pessoas. Eles precisam de mantimento para sobreviver. Só que tem um porém: para retornar ao Egito, onde haviam essas provisões, ele precisava deixar que Benjamim voltasse com ele. E nós vemos muito essa tensão nos primeiros versículos, quando ele começa a notar a escassez chegando na sua casa. Ele reúne os seus filhos e diz: se levantem, voltem ao Egito, nós estamos precisando de alimento, de mantimento. E Judá então, aquele personagem que é conhecido, seria conhecido como o líder de toda a casa, que receberia depois uma bênção posterior, de quem virá a linhagem real de Israel, Davi, Salomão e o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse homem que pecou contra Deus, agiu de maneira ruim no passado, mas começa a demonstrar aqui uma mudança, uma transformação no seu coração. Ele diz ao seu pai: pai, não tem como.
Nós podemos voltar até aquele lugar, porém, se o Senhor não deixar que Benjamim venha conosco, nada vai acontecer. Aquele homem disse solenemente, ele disse de uma maneira autoritária, e aquilo, e aqui nos mostra o valor e a autoridade com que José havia dado essa ordem a eles: não voltem aqui sem o irmão de vocês, ou vocês nunca vão ver minha face, o irmão de vocês vai continuar preso. E então ele joga toda essa situação para o seu pai. E o seu pai fica mais uma vez, demonstra a aflição do seu espírito, dizendo: por que que vocês foram contar que eu tinha filho? Por que que vocês foram falar para aquele homem que eu tinha um filho menor? Por que que vocês estariam falando? Vocês são muito faladores, boca aberta, sai falando para os cotovelos. Vocês parem de falar essas coisas. Talvez Jacó na sua velhice, Israel na sua velhice, já tinha aquele momento assim: eu vou falar o que eu penso, E então ele traz essa aflição do seu espírito, porque ele tinha medo de perder Benjamim, como José havia perdido, havia morrido. Ele acreditava que José tinha morrido, assim como também os seus irmãos, como nós falamos, como o pastor Edinaldo pregou no domingo passado, e ele estava nessa aflição. E aqui, irmãos, está uma das coisas mais belas deste texto: Judá tomando a liderança. Ele disse: meu pai, nós precisamos de comida. Como que nós vamos sustentar o Senhor, sustentar os nossos filhos, os nossos pequeninos? Nosso único recurso é voltar até aquela cidade do Egito, aquela terra do Egito. Nós precisamos ir. O tempo que nós perdemos aqui, dava para a gente ter ido e voltado 2 vezes. E ele então faz um compromisso. Ele fala no versículo 8, então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que não vivamos e morramos, nem nós nem o Senhor. Eu serei o responsável por ele. Presta atenção nesse versículo 9. Eu serei o responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo, se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor. Serei culpado para com o Senhor para o resto da minha vida. Ele assume a liderança. Ele diz: olha, eu vou cuidar deste meu irmão. Eu sei que ele é muito precioso para o Senhor. Eu faço um compromisso diante do Senhor. Eu me coloco como fiador. A ideia é essa: eu dou a minha vida pela dele. Se ele ficar lá, o Senhor pode me amaldiçoar. O Senhor pode me considerar como pecador, porque a ideia da palavra culpado é essa ideia mesmo de pecado. Eu sou pecador diante do Senhor. O Senhor pode jogar uma maldição sobre mim. Eu serei para sempre diante do Senhor, assim, se eu não o trouxer de volta. Irmãos, e essas palavras, de certa maneira, arrefeceu o espírito de Jacó, acalmou, e ele então permitiu que eles voltassem até aquela terra. Mas veja a postura que ele teve. Nós vemos no capítulo passado Simeão fazendo algo semelhante, só que em vez de colocar a si mesmo, ele colocou o quê? Seus 2 filhos. Um homem covarde. Talvez o pior de todos os irmãos ali fosse Simeão, Todos eram ruins, mas Simeão era o pior. E Judá, nesse instante, ele demonstra aquela liderança servil que a palavra de Deus nos fala. Ele se coloca em primeiro lugar para poder salvar a sua família, para receber a culpa se as coisas não acontecessem conforme o seu pai gostaria que acontecesse. Então Israel, ele consentiu. E é interessante como que ele consente nisso, como que a palavra de Judá muda a cabeça dele. Vendo que não havia outra solução, ele diz: peguem do melhor dessa terra. Tudo aquilo que não existe no Egito, certo? Tudo aquelas especiarias que eles não encontram lá e que ainda tem um valor maior por ser tempo de fome, levem para aquele homem. Restituam o valor que ele depositou no saco de vocês, levem o dobro do dinheiro.
Sejam generosos, vamos tentar acalmar o coração daquele senhor, daquele homem que quer ver o meu filho, quer ter o meu filho. E no versículo 14 ele invoca uma bênção: o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante desse homem. Veja, ele descansa nas misericórdias do Senhor. Ele diz: se eu ficar sem filhos, eu ficarei. Não tenho como exercer o controle de todas as coisas. É nesse momento, nessa declaração de Israel, que nós percebemos que ele descansa, que ele procura descansar a sua alma, embora ainda um pouco resoluto, embora ainda um pouco aflito, para entender que é Deus quem de fato, pode cuidar e controlar a vida da sua família. É Deus quem desde o princípio exerce e manifesta a sua misericórdia, o seu controle sobre todas as circunstâncias. E aqui eu deixo algumas aplicações para nós, meus irmãos. Como nós falamos, Deus exerce o controle soberano sobre a nossa vida e as circunstâncias adversas. Todos nós passamos por momentos de adversidade na nossa vida, na nossa família. Lidamos com reveses que muitas vezes nós não esperamos, mas nós podemos ter a certeza de que o Senhor tem controlado, guiado todas as coisas. Em segundo lugar, eu destaco que a liderança requer a primazia do sacrifício de si mesmo em prol do outro. Judá aqui ele tipifica Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele assumiu a forma de servo, ele tomou as nossas transgressões e foi considerado como culpado diante de Deus. Ele assumiu toda a responsabilidade pela nossa salvação, tendo em vista a situação mais adversa da nossa vida. Ele é um tipo de Cristo aqui neste momento, para mostrar o que é uma liderança de fato servil. É aquele que se coloca em primeiro lugar, que dá a sua vida, que deseja ir primeiro, toma a liderança. E então destaca uma segunda aplicação aqui sobre liderança. Liderar significa ir à frente, vivendo uma vida digna de imitação. Irmãos, o que Cristo nos ensinou em 1 de João 4,19, é que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, que Ele deu a sua vida primeiramente no nosso lugar. É por causa dEle que nós podemos dar a vida uns pelos outros, é por causa dEle que podemos ser líderes, servos, que podemos de fato exercer o ministério na nossa casa como maridos, sendo líder no nosso casamento. Eu li uma frase daquele livro da Nancy Pierce, Guerra Tóxica contra a Masculinidade, no qual ela diz um seguinte apontamento: o casamento humano segue o padrão do casamento de Jesus com a sua noiva. É Ele primeiro, Ele amou primeiro, Ele toma a iniciativa. E nós vemos aqui, meus irmãos, de fato, uma grande lição para nós enquanto maridos. Nós precisamos tomar o primeiro lugar. E o primeiro lugar não é para ser honrado, não é para ser elogiado, não é para ser aplaudido, mas é para sacrificar-se a si mesmo. Se a família está em conflito, se o relacionamento está em conflito, você vai lá e se coloca no lugar para resolver os conflitos. E eu vou contar aqui uma breve ilustração de uma breve briga que eu tive com a minha esposa esses dias atrás no carro. Ela está lá em cima. Esses dias a gente brigou por causa de um vídeo da internet. É uma coisa besta. Aí ela falou: não, você está errado, não, eu estou certo. E ficamos um tempão assim, A gente foi para São Paulo no Mackenzie e voltou, naquela briga, eu virado para o canto, ela em silêncio, quieta, entendeu? E nós aqui, aquela dureza de coração. Aí eu fico pensando: quem que vai quebrar esse gelo? Quem que vai de fato chegar? Perdão, eu errei, eu acho que eu estou equivocado, eu estou sendo de uma maneira, eu não entendi o ponto de vista que você quis dizer, eu fui grosso. O marido tem que tomar essa iniciativa, meus irmãos. Nós temos que tomar a iniciativa enquanto pais de resolver conflitos dentro de casa. Judá tomou a iniciativa, falou as palavras corretas e de fato aqui conseguiu arrefecer os ânimos de Judá e fazer o quê? Conseguiu governar, liderar a sua casa.
E por meio disso nós vemos o controle do Senhor, o controle de Deus. Além de tudo, irmãos, nós vemos também que nós precisamos aprender a descansar na misericórdia de Deus. Uma das grandes enganos que nós temos é acharmos que temos o controle de alguma coisa na nossa vida. Você não tem controle na vida da sua esposa. Você não tem controle na vida dos seus filhos. Jacó queria controlar ali Benjamim, tendo em vista a perda traumática que ele teve de José. Ele queria, colocar o menino numa bolha, talvez, ali, acolhido debaixo das suas asas, impedir que ele vivesse, que ele pudesse sair do lugar onde ele estava, porque ele achava, talvez, que teria o controle da vida de Benjamim. Mas foi só por causa desse momento das palavras de Judá que ele entendeu: eu não tenho controle de nada. Deus use de misericórdia para com vocês, enquanto a mim, eu estou nas mãos do Senhor. Ele vai fazer o que aprouver a mim. Irmãos, nós não temos controle sobre as situações da nossa vida. Não temos controle sobre a política. Muitos estão angustiados com o cenário político brasileiro. Que controle nós temos sobre isso? Nenhum. Que controle que nós temos sobre doenças, tragédias? Nenhum. O que podemos fazer é descansar e confiar na misericórdia de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos aqui ainda que, além de controlar todas as circunstâncias adversas, Deus cuida do seu povo exercendo a sua benevolência. Veja que então, depois de serem permitidos a voltar ali para a casa de José, certo? Os seus irmãos são recebidos diretamente por ele, pelo seu administrador. E José, ele desde o princípio mostra o que? Benevolência para com os seus irmãos. José tinha colocado aqueles irmãos à prova, para saber do caráter, do coração deles, se de fato eles estavam ainda com todos aqueles sentimentos que havia no passado, que o fez chegar ali na terra do Egito. Por isso que ele permitiu que Simeão ficasse preso. Mas ele queria provar o coração deles, o que havia no coração deles. E aqui nós vemos de uma maneira maravilhosa Deus começando a restaurar esses relacionamentos que outrora estavam quebrados. A restauração, a reconciliação vai acontecer aqui. Mas de que modo Deus mostra a benevolência para com aqueles irmãos? Por meio de José. José dá ordens para que o administrador deles recebessem aqueles seus irmãos dentro da sua casa. E está aqui uma coisa que não era comum, meus irmãos. Você sendo hebreu, você sendo ali de uma linhagem diferente, você não veria com bons olhos se alguém, entendeu, da alta classe, convidasse você para ir na casa dele, comer com ele, sentar com ele, comer dos melhores banquetes, das melhores delícias. É que nem aquele livro do Drácula, o cara sai da Inglaterra, vai lá para a Transilvânia, convidado por um senhor que era temido por todo mundo e fica lá desfrutando de todas as coisas no castelo. O que esse homem quer comigo, quer morder o meu pescoço, beber meu sangue, E foi de fato o que aconteceu aqui. Embora José tenha dado ordens para que o seu administrador matasse um animal, organizasse um banquete, tratasse muito bem, ele viu Benjamim que estava com eles ali, e então ficou alegre e feliz, porque o seu irmão estava ali, aqueles homens estavam cumprindo aquelas palavras que ele tinha pedido da parte deles. E então ele organizou toda a casa, certo? Mas o que aconteceu com os irmãos? Eles ficaram com medo, aflitos. Veja só como que o medo, sem motivo, muitas vezes nos causa paranoias. A gente pensa demais, a gente teme demais, a gente fica com medo e a gente fica criando certos cenários na nossa cabeça. E de certo modo, talvez isso seria plausível para aqueles irmãos de José, porque eles não conheciam, não sabiam que era José, era um cara muito poderoso no Egito. Eles começaram a pensar assim: não, tem alguma coisa errada aqui. Ele ficou sabendo que esse dinheiro veio parar no nosso saco, lá nos sacos dos nossos cereais de alguma maneira. Ele vai se vingar da gente. Ele está trazendo a gente na casa dele, porque eu sei que na casa dos egípcios existem prisões privativas.
Existem lugares lá onde eles colocam os seus prisioneiros dentro da sua própria casa. Eles vão pegar tudo que a gente tem, os nossos jumentos, que era, meus irmãos, um item de grande valor para aquela época. Eles caminhavam pelos jumentos, os jumentos tinham ali toda a utilidade dentro daquele cenário, e eles pensaram consigo, ele vai tomar tudo que a gente tem, ele vai nos escravizar. Tudo por causa do quê? Do tribunal da sua consciência. Eles estavam se sentindo culpados. No texto, no capítulo passado, no domingo passado, no capítulo 42, nós vimos o quanto eles estavam pensando. É por causa daquilo que nós fizemos com José. Deus está pesando a mão sobre nós. E aqui, de uma certa maneira, esse pensamento continua. Deus está contra nós. Nós vamos perecer aqui nesse lugar. De modo que eles quiseram então dar um jeito ali de falar com o administrador e justificar o que tinha acontecido. Olha, a gente veio aqui, comprou mantimento e a gente chegou em casa na estalagem, abriu os sacos e nosso dinheiro estava tudo de volta. Olha, a gente não pegou esse dinheiro, a gente é inocente nessa situação, a gente não fez nada de errado. Sabe como a gente fica aflito querendo nos justificar? Com medo, com temor de fato por causa da nossa consciência, porque fizemos alguma coisa errada, ou porque tememos os homens. Aqui nós vemos o temor de homens muito latente neste episódio, nesta cena, até então que eles escutam uma palavra maravilhosa daquele administrador. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei surpreso quando eu li essas palavras da boca de um administrador. Porque esse administrador não era um hebreu, ele era um egípcio. Ele diz lá no versículo de número 23, que a paz esteja com vocês, não tenham medo, o seu Deus e o Deus do pai de vocês, colocou esse tesouro nos sacos de cereal, eu recebi o dinheiro que vocês me trouxeram, e então ele trouxe Simeão para fora. Veja só, José certamente mantinha as suas práticas religiosas, espirituais na sua casa. Embora o Egito fosse um local muito pagão, um local muito onde se adorava outros deuses, José, ainda tendo um alto posto, vestindo-se como um egípcio, portando-se como um egípcio, ele mantinha de fato a aliança, os preceitos de Deus dentro da sua casa. E certamente ele havia ensinado todos os seus funcionários a respeito disso, confidenciado tudo aquilo que estava acontecendo. Por isso que entendemos que esse administrador usou dessas palavras. Ele disse que a paz esteja com vocês. Nós vemos, meus irmãos, de modo semelhante, Jesus, lá depois da sua ressurreição, quando os discípulos achavam que ele tinha morrido, eles estavam com medo, trancafiados dentro de casa, ele aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Esta não é só uma saudação simples, uma saudação de cortesia, como nós muitas vezes fazemos um para o outro, paz do Senhor, irmão. Não, mas era uma bênção que ele estava proferindo, que tudo vá bem com vocês, que o Deus de vocês os abençoe. Ele ainda se refere a Deus, dizendo Deus, o seu Deus e o Deus do pai de vocês, mostrando que ele tinha conhecimento do Deus que José servia. E é maravilhoso que ele diz: não tenham medo. Eles estavam aflitos, eles estavam apavorados, mas eles ouviram da boca deste homem dizendo: não tenham medo. E aqui eu destaco algumas aplicações. Deus demonstra sua benevolência de muitas maneiras em nosso favor, meus irmãos. Eu fiz uma lista aqui, que eu não vou ler agora porque não dá tempo, mas de várias vezes que Deus, ele exerceu benevolência sobre o seu povo, sobre as pessoas, sobre aqueles que eram estrangeiros, sobre o povo de Israel, e a benevolência maior que ele exerceu na pessoa de Cristo, que foi enviado ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, para nos dar a paz verdadeira, a paz que excede todo o entendimento e que dissipa o medo, dissipa as trevas. Nós estamos chegando numa época muito bonita que é o Natal,
Nós nos lembramos daquilo que Cristo fez, daquilo que Ele é, da maneira como nós estávamos perdidos, e Deus disse: paz com os homens, sobre todos aqueles a quem Ele quer bem, paz sobre a terra com os homens, aquele a quem Ele quer bem. Deus demonstra a sua benevolência na nossa vida. Eu não sei quantas coisas ruins aconteceram com você, mas eu tenho certeza que você for olhar para o passado, você pode agradecer por tantas bênçãos que Deus tem dado. E se você não encontrar uma, você vai encontrar na Escritura: o Filho de Deus deu a sua vida para morrer em seu lugar e te trouxe salvação. Em segundo lugar, eu quero fazer uma exortação a você: não deixe o medo e a ansiedade obscurecerem a sua visão sobre a bondade de Deus. Não deixe que o medo, a ansiedade, como aconteceu com aqueles homens, façam que vocês não enxerguem a bondade de Deus na vida de vocês. Coloquem diante de Deus as vossas petições em oração constante diante do Senhor. Confiem nele. Lutem contra o próprio coração quando você se sentir abatido, ansioso, e a ansiedade está aqui no coração de todo mundo. Ela bate, ela vem com sintomas fortes, às vezes ela vem de uma maneira muito avassaladora, como alguns salmistas nos mostram, os sentimentos que eles tinham. Mas não deixe que isso, meus irmãos, obscureça, que fique como um véu nos seus olhos, que você não consiga enxergar a bondade do Senhor. Deus é bondoso conosco, e essa bondade é como aquele facho de luz que vem sobre nós quando nós estamos em um quarto escuro, e nós conseguimos ver com clareza. Essa é a bondade de Deus que nos governa. E também, em terceiro lugar, transmita e vivencie a sua fé em uma sociedade secularizada. José não permitiu que a sua postura, a sua posição como governador, o afastasse dos preceitos do Senhor Deus. Ele ensinou a sua casa, ele fez culto familiar com seu filho, ele ensinou a sua esposa, ele estava lá exercendo o sacerdócio do lar. Eu presumo, partindo deste texto, você homem, você mãe, você filho, faça a mesma coisa, participe desse momento. Transmita e vivencie sua fé em uma sociedade secularizada. E por fim, nos 10 próximos versículos aqui do 24 ao 34, nós vemos que Deus exerce o seu controle sobre o seu povo, cuidando do seu povo, concedendo graça para a reconciliação. Veja que aqui Deus está preparando aquele grande momento, aquele momento extraordinário em que eles vão de fato se encontrar, onde José vai se revelar, né, aos seus irmãos. E é uma coisa interessante, é um spoiler aqui dos próximos sermões. Quem vai usar as palavras corretas para que José também se revele ao próprio Judá naquele momento, assim como ele fez com seu pai? Mas aqui, então, depois de acalmar o coração daqueles homens, o administrador os leva para sua casa, faz com que eles se assentem ali para poder, comer uma refeição junto com José. Eles levam os presentes que o seu pai tinha pedido a ele para que os levasse, e José então chega até a casa e vê cada um deles. Ele ainda mantém as suas aparências. Ele ainda talvez está um pouco resistente, ele não entrega o ouro logo de cara, não se revela logo de cara quem ele é, mas ele queria ver até que ponto aqueles irmãos dele demonstravam humildade, arrependimento a respeito de tudo aquilo que aconteceu. Então ele pergunta como vai o pai, ele pergunta como está aquele velho, aqui não numa maneira desrespeitosa, como muitas vezes, ou jocosa, como nós, aquele velho que está lá, não, mas aquele senhor, aquele que é o pai de vocês. E uma coisa curiosa acontece: por 2 vezes os irmãos de José se curvam diante dele, todos os 12 ali, porque Simeão já estava junto com eles novamente, cumprindo aquela profecia que José teve, do sonho dele, de que os seus irmãos se curvariam diante dele. Mais uma vez, por 2 vezes eles fazem isso, e então quando José olha para Benjamim, ele pergunta: é esse o irmão mais novo de vocês? Então o camarada se quebra, ele fica emocionado.
Eu imagino essa cena, eu me emociono também. Por saber o amor que ele tinha pelo seu irmão, pela sua mãe, pela sua família. Ele olha para aquilo, ele fica emocionado até certo ponto, comovido. Ele tem de sair do lugar onde ele estava para poder se recompor. E diz o texto que ele chora de uma maneira intensa por ter visto o seu irmão mais novo ali, por olhar a sua casa. Deus, meus irmãos, quebranta corações. Às vezes a gente fica temente, meu Deus, como que a nossa família pode ser tão desunida desse jeito? Mas Deus, Ele cuida, Ele concede graça para restaurar famílias, irmãos. Irmãos que têm relacionamentos rompidos, casais que estão muitas vezes machucados um com o outro, e Deus começa a operar essa restauração. José diz uma palavra sobre a Benjamim, que a graça de Deus, que Deus lhe conceda graça, meu filho. Ele olha as coisas na perspectiva da graça. Ele tem um amor pelos seus irmãos e depois ele demonstra ainda isso, mostrando as porções de comida, as coisas, o banquete que eles estavam ali, que ele estava oferecendo. E a Benjamim ele dá 2 vezes mais. E aqui o texto nos dá algumas informações, que ele comeu a parte dos irmãos, porque os egípcios não se davam com os hebreus, com os pastores, porque os consideravam impuros. E José, talvez ali ainda querendo manter uma certa distância por causa da sua autoridade, também comeu a parte. Mas diz o texto no versículo 34, que eles beberam com ele até ficarem alegres. Eles banquetearam, eles celebraram naquele momento. E aqui começa um tempo de restauração na vida daquela família, apesar de todas as coisas que aconteceram. Deixo 2 aplicações para encerrarmos. Por meio de sua graça, Deus trabalha pela reconciliação do seu povo. Talvez você olhe para a casa da sua casa e você pense assim, não tem mais jeito. Pela graça de Deus pode haver reconciliação, porque a maior reconciliação já aconteceu conosco, que é Deus, Jesus Cristo nos reconciliando com o Pai. Nós éramos inimigos de Deus e hoje nós somos filhos. Se Deus pôde fazer isso, o que mais Deus poderá fazer? Ore, meu irmão. Ore pela sua casa. Se você experimenta aqueles momentos de tristeza na família, ore por isso. E ainda destaco uma segunda aplicação. Deus nos chama para vivermos em paz uns com os outros. Procure a paz. Procure a paz em tempo todo, trabalhe para com ela. Às vezes ela não vai vir com um sentimento como nós pensamos, mas ela vai ser trabalhosa, vai haver esforço da nossa parte para que nós façamos com que as coisas aconteçam em paz. José estava trabalhando em prol disso, para restabelecer a paz com os seus irmãos e poder assim então cumprir um propósito redentivo da parte do Senhor. Concluo dizendo, nossa história e nossa vida estão sob o controle soberano de Deus. Ele exerce sua autoridade, controle e presença, mesmo quando nós não sabemos, mesmo quando nós não temos essas percepções. Essa mensagem era de grande importância para o povo de Israel, para que se recordassem do cuidado de Deus em sua história. E desde que chegaram até o Egito, até quando saíram de lá, habitaram no deserto, e quando chegassem à terra prometida, Deus está controlando todas as coisas e cuidando deles. E do mesmo modo, Deus exerce seu controle e cuidado soberano sobre nós. Confie nesta verdade. Coloque-se de pé nesse instante, irmãos, vamos orar. Ó Deus, nós queremos nos entregar ao teu cuidado, Senhor. Como Jacó, Senhor, assim o fez, que o Deus misericordioso cuide de nós. Que o Senhor nos leve a bom termo, que a tua graça nos sustente, Pai, porque nós não temos controle de nada nesse mundo. Apenas lidamos com situações que às vezes aparentemente não fazem sentido, mas o Senhor está governando tudo, controlando tudo.
E além de tudo, podemos saber, estar certos de que o Senhor está presente em nossa vida, o Senhor está conosco, cuidando de nós em todo o tempo. Que a percepção, que essa certeza, Senhor, esteja gravada no coração do teu povo ao longo desta semana, os sustente e os conforte diante de tudo aquilo que acontecer, no nome santo de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.